tudo no cavalo, o Guilherme que cria também vai entender não só a parte da veterinária, mas o cavalo é muito de sensibilidade. Então, assim, ó, não dá para ser um veterinário de equino se você não tiver, assim, em total sincronia com o comportamento animal também. Eu penso que cavalo morre só com dois C, ou é cobra ou é cólica. Olha. Mais nada mata cavalo. Se você já viu um cavalo pastando, não imagina que ele pode passar até 16 horas do dia mastigando. Agora pensa na importância da boca na saúde desse animal, da alimentação ao desempenho dos esportes. E esse é um assunto pouco abordado. Para isso, hoje nós temos aqui os nossos convidados. Sejam bem-vindos. Temos o Dr. Caio Salles, que é médico veterinário graduado pela Unicesp de Brasília. Logo após sua graduação, concluiu uma pós-graduação em clínica, cirurgia e reprodução de equinos e bovinos no ano de 2012. Atualmente, ele é pós-graduado em cirurgia, em clínica cirúrgica de equinos pela IBVET. Com ampla experiência de prática, o Dr. Caio atua nas áreas de clínica, cirurgia e odontologia desde 2011. E desde 2012, ele está à frente da Vet Prime. Seja bem-vindo, doutor. E para complementar, nós temos aqui o Guilherme, que é um aluno nosso aqui da Univangélica. Ele é aluno atualmente do 3º período de Medicina Veterinária. Já possui um forte envolvimento, né, no meio equino. É sócio criador de manga larga, marchador e piquira de marcha picada. Sua vivência prática no campo traz uma visão complementar ao nosso bate-papo. Estou muito feliz com vocês aqui, sejam bem-vindos, tá? E, doutor Caio, para a gente começar, né, o nosso assunto hoje, que igual eu falei, é um assunto que é pouco abordado na faculdade, no meio dos produtores, né? A gente está ganhando aí um espaço em relação a isso agora. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é a odontologia equina e o impacto dela na saúde dos animais. A odontologia equina, como você disse, apesar de ser pouco tratada, né, durante a graduação, na minha época também foi assim, e acho que a gente tinha até menos informação na minha época de graduação, se falava muito menos em odontologia equina, né, e ela se faz muito importante por se tratar de um herbívoro, né, onde a saúde bucal, ela, vamos dizer assim, ela tem fundamental importância em todas as áreas da saúde desse animal, né? Na parte de nutrição, na parte de reprodução, na longevidade desses animais. Então, assim, é um assunto de extrema importância. Na minha época de graduação, hoje já está difundida, a gente tem muitos profissionais trabalhando na área. Na minha época de graduação, a gente escutava falar assim, tem um cara lá em São Paulo que faz odontologia, tinha-se odontologia ainda como um luxo, né? Não como algo tão necessário assim. E, como eu já disse até em conversas prévias, que a gente estava falando aqui antes, uma das nossas funções, além de fazer o tratamento, trazer assuntos como esse para educar o cliente, né? Para realmente mostrar para ele a necessidade que se faz de realizar tratamentos odontológicos nos animais. Essa conscientização, ela começa com a gente, né? Que eu digo com a gente, que são os futuros profissionais, né, Guilherme? em trazer para os proprietários, né, para as pessoas que trabalham com isso, a importância que tem. Porque a gente não imagina. E, doutor, assim, ó, tem uma idade que começa, como que funciona esse mundo assim? Conta pra gente, pra galera que está assistindo, que não entende como isso funciona. Existe um protocolo de idade, igual a gente tem, né? Nasceu o potrinho, existe todo um protocolo ali. Como que funciona? Então, esse é um assunto ainda um pouco controverso, porque é relativamente novo, né? Essa abordagem odontológica nos animais. Então, você vai encontrar veterinários que dizem que a partir dos 7 meses de idade você tem que fazer intervenções odontológicas, né? E você vai encontrar veterinários como eu, que acha que você tem que deixar que o animal se desenvolva também, sem tanta intervenção assim.
Então, é um assunto um pouco controverso e a minha visão a respeito disso é o quê? Todo animal que vai ser equitado, que vai ser montado, que vai entrar para uma fase de doma, ele tem que passar por um procedimento odontológico. Né? E depois disso, o animal tem que passar periodicamente por esse tratamento. Salvo em alguns casos que, por exemplo, eu tive algum problema. Eu tive uma lesão, o potrinho bateu na cerca e lesionou um dente. Então, esses animais, sim, têm que passar por um procedimento antes dessa fase de doma. O que a gente tem que fazer como veterinário é ver as coisas de uma maneira mais ampla. E aí eu digo nem só o profissional de odontologia, o clínico também, o cara da reprodução, é sempre examinar esses animais. Então, por exemplo, nasceu um potrinho, eu realmente devo analisar a cavidade bucal dele para ver se eu não tenho alguma anormalidade. Caso tenha essa anormalidade, a gente faz um procedimento odontológico. Né? Salvo isso, animal normal, eu acho que a gente deve realizar um tratamento antes da doma. Ali por volta dos 2 anos e meio, 3 anos. É para a eficácia da doma mesmo, né? Para a eficácia da doma, é uma fase também de 2 anos e meio, onde a gente tem a primeira troca de dente. É onde surgem alguns problemas que a gente pode resolver para evitar que esse animal tenha problemas futuros. Então, é uma fase crítica do cavalo e é interessante mexer na boca nesse momento, não só pela doma, mas também para resolver possíveis problemas futuros. Entendi. Pela fase do animal, né? Legal. Eu não sabia disso. Sabia disso, Guilherme? Já? Mais um aprendizado aí pro doutor. Legal. E Guilherme, me diz, você que já acompanha a criação de cavalo lá no campo, né? Já tem isso aí. Como que você tem observado essas questões dos cuidados odontológicos? É algo que você já busca, que você percebe que as pessoas também ali no seu meio estão buscando? Ou é algo assim ainda muito, igual o doutor falou, é luxo? Como que é essa, assim, na realidade lá? A odontologia equina, ela foi tratada há muito tempo como um requinte, né? E disseminar a ideia de que é uma coisa necessária, a gente precisa ainda enfrentar essa barreira. Nós que estamos adentrando a essa área, precisamos fazer a manutenção disso com os nossos amigos criadores, usuários, que é deixar e desmistificar isso, a ideia de que é só um luxo, porque na realidade não é. É uma coisa extremamente necessária e que ultrapassa só a boca e a qualidade da boca do animal. Isso reflete em outras coisas. Um animal com péssima mastigação, ele pode desenvolver um problema que é a famosa cólica. E isso preocupa muito o criador, o usuário, o proprietário. Então, o animal que tem uma dentição péssima, né, vai ter uma mastigação péssima, ele não vai ter uma troca suficiente e esse animal vai emagrecer. E, na verdade, a gente não quer isso no animal nosso, né? Todo mundo acha interessante, bonito, lustroso ter um animal muito sadio, né? Então, dentro da vivência no campo, a gente observa que tem muitas pessoas ainda que estão ainda fechadas para essa parte da medicina veterinária e que precisa abrir mais esse horizonte. E isso é nossa responsabilidade na condição de estudante de medicina veterinária e a responsabilidade também de quem já é médico veterinário, poder instruir essas pessoas que por algum motivo ou outro não tiveram esse esclarecimento, a entender que a odontologia equina é uma realidade, não é só uma novidade e é de extrema importância, porque isso pode mudar a vida do criador e da criatura, que é o cavalo, que é o que nós estamos falando sobre. Legal. Eu sempre penso assim, que nós, como futuros veterinários formados, a gente está precisando dessa educação, né? Não é só a medicina do tratamento. A gente entra como a medicina humana, numa questão de educação, de medicina preventiva, de não deixar o problema acontecer. Esse negócio de cólica, você falou, nossa, quando a gente abriu aqui esse episódio, falou, muitas das cólicas são ocasionadas por problemas odontológicos. E assim, é um problema que preocupa demais o produtor, o proprietário e até a comunidade veterinária, mas cadê a prevenção, né? Tá faltando disso, de um pouquinho de educação. E, doutor Caio, uma dúvida que a gente, que é estudante, tem muito, assim, sobre quando o cavalo está com um problema odontológico, né? Esse desconforto ali na boca, são sinais visíveis? Como que são os sinais clínicos ali?
como que funciona para que nós, estudantes, daqui uns dias formando, vamos chegar lá e vamos identificar que o desconforto, que a dor que está acontecendo naquele cavalo é ocasionado por algum problema odontológico? Isso também é um dos grandes desafios da odontologia, né? Como mostrar para o cliente ou para vocês, estudantes, o estagiário, que o problema é odontológico, né? A gente tem muitos desafios nisso, porque a gente tem animais que têm perda de peso, né? Emagrece, ficam feio, o pelo fica arrepiado, e a gente consegue ver facilmente que ali é um problema de má absorção de nutrientes, né? De baixa conversão alimentar. E tem casos que a gente pega de animais com a boca muito ruim e esses animais estão bem, o animal está gordo, ele não perde peso, é um animal muito saudável, né? É um animal que está muito adaptado a baixas condições de mastigação. Uhum. Então a gente tem esse grande desafio e aí a gente tem que ir mais a fundo. As cólicas, como vocês já disseram, né, que é uma das coisas que muitas das vezes é ocasionada por uma má mastigação, acontece muito em cavalo bonito. O cavalo está lá gordo, o cavalo tem cólicas recorrentes e a gente tem que ter essa visão clínica, né, para buscar não só resolver a cólica momentaneamente, né, que o clínico muitas vezes ele vai lá na propriedade atender o cavalo com cólica, resolve o problema e não tenta resolver a causa daquilo, né? Uhum. E aí é onde entra essa visão que a gente tem que olhar para a boca do cavalo, né? Eu falo que atender uma cólica sem olhar para a boca do cavalo, você está só apagando, enxugando gelo. Porque a intenção na cólica é que você resolva a causa daquilo para que o animal não tenha mais cólica, né? E se geralmente é uma causa alimentar, está ligado à mastigação, né? É realmente um grande desafio, mas quando a gente vai tendo mais vivência dentro da odontologia, às vezes até um som que você escuta do cavalo mastigando, você já começa a ter esse feeling para entender que realmente aquele cavalo está com um problema odontológico, apesar de não mostrar nenhum sintoma clínico. É muito aquele treino do olho mesmo, né? Tipo assim, Treinar o olho, treinar o tudo, ouvido. você chegar ali, conseguir perceber os sinais que não são fisiológicos, né? E é muito engraçado que os cavalos, eu acho, na hora do exame clínico ali, que a gente faz no estágio, eu fico, gente, mas qual que é o padrão? Porque cada situação é um Não barulho tem padrão. diferente. O padrão é não ter padrão. E o cavalo, em tudo no cavalo, o Guilherme que cria também vai entender não só a parte da veterinária, mas o cavalo é muito de sensibilidade. Então, assim, não dá para ser um veterinário de equino se você não tiver assim, total sincronia com o comportamento animal também. Eu costumo dizer isso, que às vezes a gente precisa de funcionário, né, para alimentar os animais, e o cara vai lá, joga a ração no coxo e vira as costas. Aí você fala assim, o cavalo comeu? Ele fala assim, não sei. Mas como é que ele mastigou? Não, normal, normal. E aí, às vezes, eu vejo, quando eu faço esse trabalho, em poucos segundos eu coloquei a ração, virei as costas. Quando eu olho para o cavalo, eu falo, esse cavalo não está bem. Porque você passa a ter essa sincronia, essa sensibilidade de entender o comportamento do cavalo. E em todas as áreas isso é muito importante, se tratando de cavalo, né? Ter essa sensibilidade mesmo. É assim lá também, Guilherme? Como que é lá com seus animais? O doutor está falando uma coisa que é extremamente interessante. Nós que vivemos com cavalo e olhamos ali, participamos do manejo, né? Interagimos com o animal, a gente precisa ter essa sensibilidade de entender se o animal está conseguindo ter uma boa mastigação. Quando ele disse sobre o tratador, me veio à cabeça agora uma coisa muito interessante, que é os animais que estão estabulados, naturalmente, principalmente os que não tiveram acesso à odontologia equina, eles deixam pedaços, resquício, né, de material que caiu da boca. Então tá ali perto da cocheira, mal mastigado. E às vezes a pessoa que não tem essa sensibilidade com o equino, né, que é talvez um leigo em relação a esse manejo, ele não percebe. Ele acha que é natural e não existe naturalidade nisso, né? Aquilo ali é uma prova viva que o material não foi bem mastigado, que o animal não conseguiu deglutir aquilo e aí ele jogou para fora, né? Então assim, é um detalhe tão curto, só que pode gerar um problema
que é o quê? Que é a cólica, né? E a cólica a gente sabe que eu acho que é um dos principais problemas, Terror, né? o terror. Vilão da É, equidicultura. eu penso que cavalo morre só com 2 C. Ou é cobra ou é cólica. Olha. Mais nada mata cavalo. São só esses dois. É verdade. E a cólica é um problema danado. Então, assim, essa sensibilidade. E aí a gente vai percebendo que a odontologia equina deixa de ser só um charme, é uma necessidade, né? É onde que a gente percebe que na criação, eu na condição de criador de animais, lá em casa tem 90 cabeças de equino, e a gente começa a perceber que cada um, dentro da sua individualidade, tem ações diferentes, mas a vivência ali vai fazendo nós percebermos que existe um padrãozinho. Então, se aquele animal não está parecendo normal, você já tem que prestar atenção no que está acontecendo dele. E vai até uma dica aqui para vocês que estão na graduação, que eu acho muito importante. Não tem como trabalhar com equino sem ter essa intimidade com os animais. Então, assim, ó, mesmo que você vá trabalhar na reprodução, que você vai trabalhar, que você vai ser casqueador, vai ferrar cavalo, tenha intimidade com esse manejo. Não tem como. Vai lá, se você não tem contato, vai para dentro de uma cocheira, vai para dentro de uma pecuária, onde tem cavalo embaiado, tem cavalo em pasto, e começa a observar isso. Não tem como ser um bom veterinário de equino se você não entender, não tiver essa sincronia com o comportamento animal, não entender como que funciona o comportamento de um cavalo. E assim, doutor, nós às vezes pensamos que a odontologia é tipo assim, arranca dente de lobo. Não é isso. O que são os procedimentos, assim, padrões que mais acontece frequentemente aí nos seus atendimentos? Esse é um grande problema também dentro da odontologia, porque quando um assunto estoura, assim, e tem-se uma procura por aquele tipo de trabalho, aparecem profissionais de todo jeito, né? E quando eu digo profissionais, aparecem também os não profissionais. Aham. E é muito fácil eu mostrar para o cliente um dente de lobo, extrair um dente de lobo. Parece que tem assim um padrão, o cliente acha bonito, né? Não, eu preciso que extraia o dente de lobo. Eu tenho até cliente que me procura e fala assim, não, eu não preciso que faça mais nada nele, só extrai dente de lobo. E Mas eu extrair o consigo, dente de né? lobo, e assim, extrair o dente de lobo é uma pequena parte do tratamento odontológico, é mínima mesmo, né? Que se faz necessário, né? Porque você vai equitar o cavalo, a gente tem que extrair esse dente que ele perdeu uma função mastigatória, né? Ele era um dente funcional lá no ancestral do cavalo. Hoje não tem função e atrapalha na equitação. Logo, a gente extrai ele, né? Mas, assim, é muito abrangente. O tratamento básico da odontologia, que é a odontoplastia, e durante a odontoplastia que a gente extrai o dente de lobo, ela é muito abrangente. Eu vejo até, tem-se um costume de dizer assim, profissionais da odonto novos que estão fazendo o básico, que é a odontoplastia, ele costuma falar assim, não, eu só faço o básico, eu só faço o ajuste de oclusão. E ajuste de oclusão é a parte mais importante da odontologia, né? O que é o ajuste de oclusão? Fazer com que esses dentes tenham uma oclusão perfeita para se ter um resultado maior durante a mastigação. E é muito complicado de fazer um bom ajuste de oclusão, né? Então, assim, o dente de lobo é algo que caiu na boca do povo, tem até prático que extrai dente de lobo, às vezes não extrai, só quebra o dente, né? Enfim, aí já é um outro assunto, mas é muito pequeno extrair dente de lobo em relação ao quanto é abrangente a odontologia equina. Entendi. E doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta a respeito disso aí. O que é esse alinhamento? É como se fosse igual a gente mesmo, o alinhamento odontológico que é feito para nós, para a mastigação ser certinha? É um alinhamento dos dentes ou eu entendi errado? Não, é um alinhamento. Mas assim, a gente não pode comparar muito com a nossa dentição e com o trabalho de um dentista humano, né? Porque é totalmente diferente. O cavalo é um ipsodonte, né? O dente dele, ele erupciona durante a vida inteira, né? O nosso dente, ele nasce de um tamanho e quando a gente morre, a gente está lá na nossa velhice, o dente vai estar do mesmo tamanho, né? No equino, não. O processo de mastigação
ele tem um desgaste natural desse dente, o dente vai erupcionando e vai gastando a coroa clínica. Por isso que a gente intervém lixando esse dente, né, com um processo de abrasão. E a gente realmente alinha os dentes num processo de abrasão. A gente tem uma mesa oclusal, né, onde os dentes se encostam e acontece o processo de mastigação, e aí a gente faz realmente esse alinhamento. É alinhar mesmo. Aham. Mas a gente é algo totalmente diferente do que a gente encontra na dentição humana mesmo. E esses são os atendimentos mais comuns, assim... Sim, Ou o mais comum é fazer a odontoplastia, né? Que é esse trabalho de prevenção e é o mais importante, né? Esse trabalho de prevenção, de alinhamento, ajuste de oclusão, retiradas de pontas excessivas de esmalte, que são trabalhos que a gente faz na boca do cavalo para evitar reações, é o que ajuda muito na doma, né? Então esse é o mais comum, realizar a odontoplastia. Nós falamos aqui, né, Guilherme, sobre essa desmistificação da odontologia, né, que antes estamos trabalhando nisso ainda, né, de trazer que isso não é algo de luxo, não é só para cavalos atletas, mas como que é a sua realidade hoje, doutor? Atende cavalos atletas, cavalos de trabalho, como que é a realidade verdadeira hoje do mercado nesse sentido? Então, a odontologia se faz necessária em qualquer classe, né? Do cavalo lá da roça, do carroceiro, até o cavalo do esporte, né? O cavalo de alta performance. No cavalo de alta performance, a gente não precisa nem dizer, né? Que se faz obrigatório e a gente está aí trabalhando em alguns cavalos até de 6 em 6 meses, né? Com uma frequência maior. Mas a gente também trabalha muito com cavalos de fazenda, o cavalinho lá de fechar as vaquinhas de leite, a gente faz. Porque, assim, a partir do momento que o cliente vê a importância disso, é muito barato, é um custo-benefício muito bom, né? O cavalo melhora muito, o cavalo melhora no trabalho, o cavalo melhora a conversão alimentar, então, logo, o cliente ele gasta menos com aquele cavalo, né? Ele vai comer uma quantidade menor de alimento e vai ter um resultado muito melhor. Então, se faz necessário em qualquer classe e até economia, né? Economia. E a partir do momento que eu acho que acredito que faz o primeiro atendimento, que se tem esse resultado, é onde a conscientização ela é verdadeira, né? Exatamente. Que a pessoa traz. Guilherme, você está no terceiro período, né? Já. E lá na sua criação, o que mais chama atenção em relação à odontologia equina? Tipo assim, já teve alguma situação, algum manejo assim que você percebeu a importância, ou se você quiser contar algum caso que aconteceu lá? Bom, dentro da realidade da criação, o que acontece muito? Os animais que estão já prontos para a doma, né, com idade ali, igual o doutor disse, de 2 anos e meio para 3 anos, sempre é convidado um médico veterinário para dar uma olhada, fazer essa parte da odontoplastia, para poder levar o animal para a doma e ter um trabalho mais eficaz, né? Agora, problemas, naturalmente, acontecem com a parte, às vezes, que precisa até cirurgia, se eu não estiver enganado, é um cerclagem que chama a cirurgia, quando tem uma lesão, uma quebra aqui da parte da boca do animal, certo? Porque esse animal às vezes pode ter recebido um escoiceamento ou pode ter prendido em algum lugar, que é uma parte já cirúrgica e tem relação íntima com a odontologia equina, né? Então, é natural que isso precise e aconteça na fazenda. Aconteceu também já um caso na fazenda de dente de um animal lá ter cárie, que é uma coisa que a gente pensa que é só em nós humanos que mascando chiclete, mas não é não. Isso acontece também no animal, certo? E aí é uma cirurgia que faz às vezes necessário, né, para extração do dente, porque é como se fosse a odontologia humana, só que numa versão aumentada, maximizada, né? Então, os fórceps, os alicates são tudo muito maiores e é um trabalho extremamente importante, porque depois que é feito esse trabalho de extração, você percebe que o animal começa a comer melhor, começa a ganhar peso. Eu tive problema lá em casa, e eu gosto muito, muito mesmo da área da reprodução,
o Dr. Caio sabe disso, a parte da reprodução é a parte que me encanta também muito. E eu tive problema lá em casa de uma égua que não estava tendo prenhez por causa disso. Porque o excesso de dor aumentava ali talvez o nível de cortisol no corpo, e essa égua bagunçava tudo. Tá de forma totalmente hormonal. ligado ao bem-estar animal, né? Tudo, A tudo nutrição, ligado. a nutrição tá ligada a tudo, né? A saúde é o que a gente come. E eu tive, falando nesse caso de reprodução, olha para você ver o quão vai longe isso. Eu atendi um cavalo, um reprodutor muito importante, do manga larga machador, que ele tinha parado de produzir sêmen. Ele não emprenhava mais égua. E não dava congelamento, não emprenhava. Aí a gente descobriu que ele estava com uma fratura de dente. E aí a gente fez a intervenção, extraiu esse dente que estava fraturado e o cavalo voltou a reproduzir normalmente. Já é um cavalo mais velho e o cavalo voltou à reprodução. Gente, que incrível. Então você vê, não é nem a égua que não pega cria por estar num estado de baixa nutrição. Sim. O cavalo não produziu sêmen de qualidade por estar com esse problema odontológico. Que legal, olha, a cada dia a gente vai, né, descobrindo coisas Vai e muito sim. longe. Eu Vai penso muito que a longe. solução e os problemas do cavalo começam na boca. O sucesso de um bom animal começa pela boca. E o fracasso desse animal também inicia pela boca. O animal, assim, com a odontologia feita, atualizada, ele alimenta melhor, ele tem no treinamento de doma, no treinamento como atleta, na condição de atleta, um rendimento muito maior, né? E um animal que está submetido ao esquecimento ali, né? Ele vai ter muito prejuízo. Mas nós, como futuros profissionais, a gente busca a cada dia, né, o bem-estar animal, de conforme com tudo, a odontologia mesmo. Essa conscientização que a gente busca que ela aconteça. Na faculdade a gente entende que a nutrição é extremamente importante. Quando a gente vai estudar sistema digestório, qual é o primeiro órgão que a gente vê lá? Dente, e daí boca, e a gente vai ver os dentes, e aí, cadê? A gente tá deixando algo que é o primeiro, tipo assim, a alimentação, ela começa naquele momento, né? Na minha experiência, porque eu fui criada em fazenda, né, vendo as pessoas trabalharem, às vezes normalizando algumas práticas, e a faculdade, ela mudou a minha visão em relação a isso, sabe? Essa consciência que os animais sentem, né, que eles sentem dor, que eles sentem desconforto, ela, assim, que eu tenho uma visão totalmente diferente, né? Muito legal. Caio, qual é o seu conselho para os alunos que querem se inserir nesse mercado durante a graduação? Como buscar mais conhecimento sobre isso? Bom, eu vou falar tanto da odonto como da veterinária de maneira geral. Uhum. A gente estava nesse assunto agora, falando inclusive de tirar esses estereótipos, né? Esse posicionamento é muito importante para qualquer profissional, na veterinária não seria diferente. Então, ter um posicionamento exemplar. E eu acho que a hora de buscar clientes, né, se inserir no meio é agora, enquanto está na graduação. Depois que você saiu da graduação, tentar entrar nisso, claro que é possível, mas assim, você já vai estar bem atrasado aí em relação a outras pessoas. Eu falo até, às vezes, para alguns estagiários ou recém-formados que às vezes vêm falar para mim, cara, me ajuda, eu não tenho cliente, me ajuda a arrumar cliente. Aí eu vou lá e olho o Instagram da pessoa, né? Que hoje, querendo ou não, é um cartão de visita, né? Currículo. É o currículo da pessoa. Aí você vê lá o aluno, só tem foto de cerveja, de festa, de som automotivo, não falando mal disso, né? Mas você está mostrando o que dentro da veterinária? Né? Cadê seu posicionamento? Eu falo às vezes assim, você já falou para alguém que você é veterinário? Porque a gente olha para você e não vê um veterinário, né? Então, assim, esse posicionamento é muito importante. Procurar fazer curso, né? Conhecimento nunca é demais. E eu falo para todo mundo que está mais próximo de mim, que é da graduação ainda, eu falo, cara, faz todos os cursos que você puder. Mas eu não quero trabalhar nessa área, mas faz para você ter certeza de que você não quer trabalhar nessa área. Exatamente. Tenha certeza do que você não quer. Isso é muito importante. Então,
Conhecimento, você vai adquirir em curso. Fazer estágio é de extrema importância. E eu sempre falo assim, ó, para um bom estagiário tem muita oportunidade, porque o que os veterinários querem é estagiários bons, pessoas que eles consigam estar ali passando conhecimento e estar de alguma forma ali auxiliando, porque quando a pessoa é focada, o que tem estagiário que não para, que ele fica o dia inteiro, um veterinário liga, outro liga, vamos fazer. Então existe a oportunidade, não existe, Guilherme? Existe. Eu acho que esse protagonismo na condição de estagiário é o que alimenta a intenção do veterinário responsável em carregar, em tê-lo perto, né? Porque desse modo, o veterinário principal, às vezes, ele não consegue atender, e isso é, por exemplo, uma realidade do Dr. Caio, ele não consegue atender todo o público dele. Então, esse estagiário que ele é protagonista, esse estagiário que é altruísta, que tem que estar cheio, lotado de boas intenções, ele pode ser, daqui a um ano, depois de formado, um suporte. Parceiro, né? Eu tenho muitos parceiros que foram meus estagiários, eu passo muito serviço. Ai, gente, que papo incrível, viu? De verdade. A gente ficaria horas aqui conversando, né? Tem muita coisa. Eu agradeço muito vocês estarem aqui participando desse projeto. Foi uma conversa super agradável. E nós falamos muito aqui sobre posicionamento, né? Então eu quero deixar aqui a abertura para vocês falarem das redes sociais de vocês, para os nossos amigos que estão assistindo e querem continuar seguindo o Caio e o Guilherme, a trajetória do Guilherme dentro da veterinária, poder acompanhar. Pode falar, doutor. Bom, meu Instagram profissional hoje é VetPrime 2023, né? É lá onde eu coloco alguns trabalhos, onde eu divulgo alguns cursos, né? Que a gente tem uma estrutura para cursos em várias áreas da medicina veterinária. Eu não só dou alguns cursos, mas eu trago também profissionais para dar cursos de assuntos distintos, né? Então você encontra tudo isso lá no VetPrime 2023. Eu conheci o Dr. Caio como Caio VetPrime. Tem muita gente que me chama assim. Guilherme. O meu Instagram é Alves Guilherme e o Instagram do Aras, da criação de cavalo, é Aras Duas Estações. É lá onde que eu posto os cavalos, a parte reprodutiva, ali o crescimento, o manejo equino, manejo de vacinação e tudo mais. Então ali é um contato direto com a criação de cavalo. Então, para quem quer respirar cavalo, falar de cavalo, ver cavalo, andar a cavalo, é lá. O Guilherme é um cara que a gente fica horas conversando, porque o assunto... Muito assunto, né? E gosta de cavalo. Rotina, Então, o meu Instagram é Aline Lima Vet. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Muito obrigado. E fiquem ligados, acompanhem nosso podcast. Vai ter muita coisa especial ainda, viu?